Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para mostrar para vocês o passo a passo de um design de sobrancelhas e nós vamos aplicar rena no final desse design. Então acompanhem aqui para vocês verem como vai ficar legal essa sobrancelha. Eu começo então fazendo higienização e nós vamos pentear e aparar os pelinhos das sobrancelhas. Essa sobrancelha, ela é rala, tem poucos pelos, não muito volume, e os pelos curtos. Então nós vamos aparar muito pouco, quanto menos melhor, porque nós queremos dar mais volume para elas. Então notem que quase não sobra pelinhos aí além do desenho dela. Então com muito cuidado para utilizar a tesoura, para não ferir a cliente, nós aparamos aí as pontinhas dos pelinhos. Agora nós vamos começar a tirar as medidas dessas sobrancelhas. Eu vou utilizar um paquímetro de plástico mesmo, desses bem baratinhos que você encontra em papelaria, e nós acompanhamos a asinha do nariz e o cantinho interno dos olhos para traçar a primeira linha das sobrancelhas, que a partir dela nós vamos ter a referência das outras. Depois da asinha do nariz ao canto externo dos olhos, nós conseguimos encontrar o final das sobrancelhas. Agora vamos traçar a linha superior para acompanhar aí a parte de cima das sobrancelhas, até o ponto mais alto, do início ao ponto mais alto, que ela já tem bem definidinho esse ponto mais alto. E traçar aí a linha inferior para determinar a espessura dessas sobrancelhas. Nós não vamos alterar a espessura, eu vou acompanhar o natural dela e retirar apenas os pelinhos que estiverem para fora dessa marcação. Como já é uma sobrancelha com pouco volume, nós vamos aí aproveitar ao máximo dos pelinhos que ela tem. E depois vamos caminhar com essa linha até o ponto final das sobrancelhas. O ponto final, o ângulo deve terminar em 0. Ela tem que ficar bem suave e bem fininha o final dela. E assim nós teremos um efeito dela mais arqueadinha, um desenho mais delicado também. É uma referência mais rústica, nós conseguimos até um design mais perfeito. Caso a pessoa nunca tenha feito as sobrancelhas, a gente consegue trabalhar com medidas mesmo, utilizando um paquímetro melhor, que tenha marcação dos milímetros, e é outra forma de medida, e outro dia eu vou trazer para vocês também essa forma de design. Aí nós começamos o processo de epilação, retirando os pelinhos através da pinça. Notem que eu mantenho a pele muito esticadinha, para não correr o risco dessa pinça beliscar aí a pele e marcar essa pele. E vamos fazendo com muito capricho, sem pressa. É um trabalho minucioso no qual nós devemos fazer, executar com muito capricho para que fique perfeita ao final. Na pálpebra inferior, que é uma pele mais fininha também, e um local mais sensível, que geralmente a pessoa sente mais dor, nós vamos sempre mantendo essa pele bem esticadinha, utilizando o polegar e o dedo indicador, que é a forma mais fácil. E as sobrancelhas vão ganhando forma. E apenas com o design nós já começamos a notar que o efeito é de mais volume. Apesar de retirar os pelos, a gente centraliza, esse volume, essa ilusão de que as sobrancelhas têm mais pelo após o design. E agora vamos repetir o processo na outra sobrancelha. Da mesma forma, esticando bem. E sempre tirando os pelinhos aí para fora da marcação que fizemos. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você curta o nosso vídeo. E aí continuamos removendo esses pelinhos.
Quando a cliente tem muitos pelos na região da face, eu costumo utilizar a cera quente também para limpar a região frontal, essa região da testa. Às vezes a pessoa gosta que retire os pelinhos menores para dar um efeito de mais limpeza nas sobrancelhas. No caso dela não, ela não tem muitos pelos, então nós vamos fazer apenas na pinça. E notem que trabalho bonito que vai ficando. E essa é uma cliente que costuma vir a cada 20 dias, então ela consegue manter o design em dia. Finalizado o design, agora nós vamos fazer a aplicação da rena. Aí nós temos alguns critérios para selecionar a cor da rena. Nós vamos avaliar o tom de pele, o tom dos pelos. No caso, os pelos dela não são muito escuros, mas nós podemos trabalhar aí com o castanho escuro, que vai dar um efeito legal. E também o outro critério é a gente perguntar para a cliente o que ela gosta, se ela gosta de uma sobrancelha mais marcada, se ela prefere algo mais sutil. E assim nós vamos conhecendo o perfil dela para que a gente possa agradar também, né? Utilizando aí a cor ideal para cada tipo de pele, cada tipo de pelos. Aí nós preenchemos todos os espaços das sobrancelhas e vamos retirar o excesso da rena com algodãozinho embebido em água. Podemos utilizar um cotonete também, eu uso essa haste, mas para quem não tem pode utilizar aí um cotonete. Vamos repetir do outro lado. Eu sempre começo da cauda da sobrancelha, que é a região onde a gente deixa um pouco mais escuro, um pouco mais marcado. No caso dela, ela não gosta da sobrancelha muito evidente, mas nós vamos suavizar o início dela depois. Então, como nós pretendemos deixar a cauda e o ponto mais alto mais marcado, nós começamos ela do final para o início. Assim já vai agindo há mais tempo nessa região. Agora vamos utilizar novamente um algodão para limpar o excesso, deixar ela bem desenhada, bem caprichada. Também a possibilidade de trabalhar nesse início, tem pessoas que gostam dela mais quadradinha, algumas pessoas não. Então aí nós conseguimos moldar essa sobrancelha de acordo com o gosto da cliente. Não utilizando apenas medida, mas o bom senso de saber também o que a pessoa gosta para poder oferecer o melhor. Agora, utilizando um pincel chanfrado, nós vamos suavizar o início. Notem que já pegou um pouco dessa rena na sobrancelha. Retirando o excesso. Só retocando alguns pontos e vamos fazer isso na outra sobrancelha também. Suavizar o início para que dê um efeito degradê. O efeito final fica lindo. Vamos limpar, retocar. Eu costumo guardar aí uns 10 minutos para que essa rena pegue bem e depois ela fique aí na pele entre 5 dias, né? 3 a 5 dias na pele. E nos pelos ela pigmenta por mais tempo, entre 15 a 20 dias. Depois de alguns minutos nós retiramos o excesso da rena. Estamos quase finalizando a nossa sobrancelha. E ela ficou maravilhosa. Ficou um trabalho bem delicado. E para você que ainda não curtiu a minha página, eu peço que você curta também para estar acompanhando o nosso conteúdo. Aí vamos retirar a outra sobrancelha. É uma sobrancelha que ficou bem discreta. Eu utilizo uma gaze, eu monto uma esponja com algodãozinho e uma gaze, onde facilita o meu trabalho. Se eu utilizar só o algodão, ele vai soltando uns fiapinhos e às vezes não tira 100% da rena, então eu gosto de utilizar os dois juntos. Agora vamos pentear para avaliar se está tudo ok, dentro dos padrões. E temos o nosso resultado final, já vou mostrar para vocês o antes e o depois.
Esse é o antes. Notem que sem definição e bem espaçados os pelinhos. E agora o nosso depois, que ficou lindo, lindo, lindo. Deu muito mais volume, muito mais charme aí. Eu digo que as sobrancelhas são a moldura da nossa face, então nós temos que mantê-las lindas e bem feitas. E esse é do outro lado, em outro ângulo. E finalizamos o nosso procedimento de hoje. Obrigada por acompanharem o vídeo e até mais!